Deus por mais um programa aqui na Sala do Pastor. Obrigada por nos receber no seu lar. E eu quero convidar para você vir conhecer-nos pessoalmente, né, Pastor Paulo? É isso mesmo. Venha participar dos nossos cultos de quinta-feira, às 20 horas, que é um estudo da Palavra de Deus. Na sexta-feira, às 20 horas, culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30, o nosso culto da família. Então participe conosco e você pode acessar o site www.igrejaquírios.com.br. Lá você encontra o mapa como chegar na Quírios, o endereço, os telefones de contato, as pregações em áudio, em vídeo, também o link rádio, onde você pode ouvir 24 horas a nossa programação da Web Rádio, com programações ao vivo e também as gravações de louvores, palavra. Então acesse www.igrejaquírios.com.br. É isso, você é nosso convidado também para nos adicionar como amigo lá no Facebook. Pelo menos do Facebook a gente consegue interagir com você. Facebook Klaus Piragini ou Igreja Quírios. Você está convidado aí para ser nosso amigo. Lá a gente coloca os vídeos dos programas de TV, os vídeos também das pregações. Amém? E o tema de hoje, vamos estar falando sobre a parábola do filho pródigo. Recebe essa palavra hoje, que Deus possa tocar grandemente o teu coração e que possa ser um tempo aí de transformação de Deus na sua vida. Uma vez você já se sentiu assim, mal mesmo, para baixo, down? Já se sentiu assim no fundo do poço? Em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, tem uma parábola belíssima de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. A gente sempre fala aqui no programa sobre o livro, né, que eu escrevi do filho pródigo, que eu acho que Deus abençoou ali, deu graça. E uma das coisas que me chamaram a atenção nessa parábola é quando o filho pródigo chegou no fundo do poço. A Bíblia fala em capítulo 15 de Lucas, versículo 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse jovem então pediu para que o pai, literalmente morresse. Disse assim: olha, pai, eu prefiro que o senhor morra, me dá a minha herança, eu quero o teu dinheiro, eu quero a minha parte nos seus bens. E pegou, juntou todo esse dinheiro que tinha e foi para uma terra distante. E diz a Bíblia que lá ele esbanjou e desperdiçou. E depois que ele havia gasto tudo, que ele chegou a terminar com as riquezas, veio uma grande fome naquela cidade e ele foi ao fundo do poço. Ele foi parar num campo cuidando de porcos. E você sabe que na tradição judaica, cuidar de porcos é uma coisa muito imunda, né? Uma coisa abominação. E ele estava lá no fundo do poço, cuidando de porcos, e ele lembrou que na casa do pai dele, os funcionários eram bem tratados. Algumas lições eu tiro desse jovem quando ele chega no fundo do poço. Talvez você hoje esteja no fundo do poço e você nunca tenha parado para pensar que ele é um exemplo de alguém que chegou no fundo do poço, mas deu a volta. Chegou no fundo do poço, mas voltou, deu a volta por cima, conseguiu. Sabe o que ele pensou para dar a volta por cima? Eu tenho um pai que cuida de mim. Se você está no fundo do poço, você também pode dar a volta, você também pode voltar, querido, àquilo que Deus tem preparado para a tua vida, se você lembrar que Deus ama você e que Ele quer tirar você desse lugar. Não é Deus que quer que você permaneça aí no fundo do poço, Ele quer arrancar. A primeira lição é que para quando você quiser sair desse lugar, desse buraco que você entrou, se apegue a Deus, lembre-se que Ele ama você, se volte para Ele, Ele vai ser a força que vai tirar você desse buraco. Essa é uma lição muito importante, porque para sair do fundo do poço precisa ter coragem.
Para sair do fundo do poço precisa ter força de vontade, não é fácil não. Às vezes a gente chega num momento da nossa vida que a gente fala, não sei se vale a pena, não sei se adianta. Vale sim, Deus ama você, lembre-se dele, ele cuida de você ainda, volte-se a ele. Esse jovem no fundo do poço, o que deu força para ele voltar foi lembrar que a casa do pai, ele seria bem cuidado, ainda que fosse tratado como empregado, ele ainda seria bem tratado. Então, querido, essa foi a força que ele teve para voltar. Hoje vem no meu coração que muita gente, quando chega lá embaixo, no fundo do poço, tem alguém aí, um filho amado que está preso nas drogas, tem uma situação aí de uma perda, alguém abandonou, um relacionamento que não deu certo, uma situação financeira de falência, e você fala, não tem jeito, tem sim, volte-se a Deus. Pegue-se a Ele, apegue-se a Ele, porque Ele tem misericórdia da tua vida. Essa é uma lição que eu sempre aprendo nesse texto. Esse jovem havia pedido para que o pai morresse. Esse jovem havia gastado tudo que o pai tinha juntado com carinho e amor. Esse jovem tinha desprezado todo o trabalho do pai. Mas ainda quando chegou no fundo do poço, o pai o amava e estava o esperando na janela, estava aguardando a volta dele. Mesmo que você, querido, tenha abandonado os caminhos do Senhor, mesmo que você tenha deixado a casa de Deus e você tenha negado a palavra, mas hoje você reconhece o que fez, hoje você reconhece que não deveria ter feito, eu oro para que Deus toque teu coração e que você tenha coragem de voltar, tenha coragem de dizer, Deus, eu preciso de ti, o Senhor pode me tirar das drogas, o Senhor pode me tirar do vício, o Senhor pode me tirar, Senhor, da destruição da minha família, o Senhor pode levantar a minha empresa, e você voltando para Jesus, querido, vai viver um milagre como o filho pródigo, porque o Pai está de braços abertos para te receber. A segunda lição que esse texto fala muito do meu coração, querido, é que talvez todo esse processo de destruição, de tristeza que a gente passa em alguns momentos da nossa vida, fosse o caminho que você tinha que passar. Às vezes a gente não gosta de pensar assim, mas eu, por exemplo, já passei por momentos na minha vida onde eu tive derrotas e fracassos, que eu precisei passar por esse caminho para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Se não tivesse passado por eles, não teria deixado de lado alguns tipos de orgulho, não que eu deixei todos, mas que Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai lançando fora do nosso coração algumas vaidades. Por quê? Porque você quando passa pelo buraco, você quando passa pelo fundo do poço, você começa a entender, querido, que a vida é outra coisa. É o caminho que às vezes você teve que escrever para valorizar a sua família, para valorizar os seus filhos, para valorizar a porta que Deus te abriu, para valorizar a vida que Ele te deu. Às vezes nós temos que passar por momentos, infelizmente, há pessoas que aprendem com a vida e há coisas que só a vida ensina. Você às vezes fala para o seu filho, não faça isso, não ande com essas companhias, ele não escuta e ele passa por uma situação terrível na vida dele e você fica tão angustiado. Claro, você é pai, você não queria que ele passasse por isso, mas nem Deus evitou que o filho, o pródigo, saísse. O que Deus está usando como referência como filho pródigo é a própria humanidade que abandonou a Deus, mas Deus não abandonou a humanidade, Ele continua amando. E às vezes você passa por um problema igualzinho com o seu filho, você não abandonou o seu filho, mas ele quis abandonar os seus princípios, os valores que você ensinou, e agora ele está num processo tão difícil, um processo tão duro que você sofre com ele, mas que a vida vai ensiná-lo. Foi um caminho que ele precisou percorrer para crescer, para ter maturidade, para aprender, para dar valor àquilo que realmente importa. Porque muitas vezes, querido, a gente está no meio de uma situação como esse jovem que estava na casa do pai, embaixo das bênçãos do pai, embaixo do cuidado do pai e não dava valor. Aquilo não era importante, ficava sonhando lá com os problemas, ficava sonhando com os pecados, ficava sonhando com as coisas que ele poderia viver. Então, e não conseguia valorizar a presença do Pai, a presença de Deus naquela situação. Assim eu vejo as nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por um problema que a gente só vai dar valor depois que perde, só vai dar valor depois que passa. Por isso a gente precisa pedir para Deus nos dar sabedoria e nos fazer aqui enxergar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos e aquilo que realmente vale a pena. Às vezes eu percebo e eu oro para Deus e peço para Deus abrir os meus olhos com quantas coisas boas e maravilhosas Ele tem cercado as nossas vidas. Mas às vezes o caminho que você tinha que percorrer era esse, você percorreu, mas você não precisa viver nesse lugar. Você não precisa estar aí o tempo todo. Aprendeu a lição, já sabe o que tem que dar valor, é tempo de se apegar a Deus e voltar. E dar a volta por cima, voltar na direção que Deus tem para a tua vida.
Dá a volta por cima naquilo que Deus tem colocado e chamado você, sabendo que o Pai está de braços abertos para receber você. O Pai está de braços abertos para abraçar você. Esse texto é belíssimo, porque diz que embora o filho tenha muitas vezes abandonado, gastado, esbanjado todas a herança que o pai deu, o pai ainda esperava de braços abertos a volta do filho e dizia: olha, esse é meu filho, esse é meu filho. E não esperou de qualquer maneira. O filho, quando volta, acha que o pai vai dar a ele um serviço na casa e ele procura um jeito para se explicar e para dizer que ele errou. Então ele vem no caminho pensando: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, e ele vai bolando um jeito: não sou digno de ser chamado seu filho. E quando ele chega, querido, não dá nem tempo de falar. Quando ele fala: pai, pequei contra o céu, o pai abraça ele e fala: esse é meu filho. Troque as vestes dele, coloque vestes de santidade, dê o anel a ele de autoridade, ponha umas sandálias que possam mostrar que ele agora é família, ele faz parte do povo de Deus. E assim Deus faz com você quando você volta. Você fica bolando uma estratégia, qual a desculpa que você vai dar? Às vezes não tem, você errou. Você falhou, mas agora é tempo de voltar, querido, e Deus espera você para trocar suas vestes sujas, colocar uma veste de santidade na tua vida, colocar um anel que demonstra a tua autoridade, o selo da família, dizendo que você faz parte do povo de Deus. Eu creio que muitas vezes pessoas que ouvem essa palavra podem dizer assim: mas pastor, será que comigo Deus vai fazer? É com você. Assim como ele fez com o filho pródigo, que é uma parábola, é uma história que tem um fundo moral. O que ele quer dizer? Uma história, uma parábola quer demonstrar algo que há uma sabedoria que está escondida. Qual é a sabedoria? Que muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Pedimos a nossa herança dessa vida, não temos tempo para Deus, não temos tempo para pensar em Deus, gastamos a nossa vida com coisas que não têm valor, mas um dia a nossa ideia aparece, a gente tem um insight, a gente começa a perceber as coisas que nós estamos fazendo errado. E Deus está de braços abertos para nos receber e nos trazer de volta. Deus está de braços abertos para nos dar graça. A Bíblia também diz em Lucas 15, versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um cidadão daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse homem chegou numa situação que ele tinha menos valor para aquelas pessoas que o cercavam do que os porcos. Ele passava fome e as pessoas não deixavam ele comer nem da comida do porco. Ele tinha menos valor que o porco. Era melhor para aquelas pessoas que o porco se alimentasse do que aquele homem. Pessoas que às vezes chegam no fundo do poço passam por uma situação assim, onde eles são consideradas pelos outros com menos valor do que às vezes um bem material, até um animal de estimação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: para Deus o seu valor não muda. Não importa o quanto te desgastou a vida, não importa o quanto a vida fez você apanhar, não importa o quão fundo do poço você entrou, tão longe você afundou, o teu valor para Deus é o mesmo. Ele ama você como filho, ele te vê com valor de filho, ele não diminuiu o seu valor. Há uma coisa interessante que diz a palavra, que esse homem queria se alimentar, mas também ninguém dava nada da comida do porco. E ele também não podia se alimentar da comida do porco, por quê? Porque ele não é porco. A natureza dele é outra. Isso é uma lição que a gente tem. Às vezes nós não percebemos que a nossa natureza agora, que conhecemos a Jesus, é uma natureza espiritual. Quanta gente está desviado aí, tentando se alimentar de comida de porco. Quanta gente está afastado da igreja, querido, que está gastando a vida com coisas que são comidas de porcos. E Deus está dizendo: olha, eu tenho uma coisa melhor para você, eu tenho uma vida em abundância para você, eu tenho vida em abundância, diz a palavra de Deus para nós. Por isso, em nome de Jesus, querido, volta para os caminhos do Senhor, volta para a casa de Deus, restaura a tua vida, o Pai está de braços abertos. Não fique pensando o que você vai dizer lá em casa, o que você vai dizer na igreja, o que você vai falar para as pessoas, ninguém tem a ver com isso. Não se preocupe com as explicações, com as desculpas, ou se as pessoas vão acreditar em você ou não. O que importa é aquilo que você está dizendo, que você chegou agora ao momento que quer transformação na tua vida. Se apegue a Deus e Ele tem poder para transformar você. Se apegue a Ele, Ele quebra as cadeias dos vícios, Ele quebra as cadeias da destruição que você mesmo pode ter trazido para a tua vida. Ele recebe você de braços abertos, querido. Meu irmão,
Quanta gente não tem coragem de voltar por causa da vergonha. Você precisa deixar a vergonha de lado. Me lembro, alguns anos atrás, eu estava evangelizando um morador de rua e eu disse para ele, e ele aceitou a Jesus, e ele começou a frequentar a igreja, e ele falou para mim, eu disse para ele, por que você não volta para a sua casa? Você não volta para a sua cidade, agora que você está restaurado, abandonou o álcool? E ele disse assim para mim, eu tenho vergonha de encontrar minha família. Eu disse para elas que eu ia voltar por cima, eu ia voltar com tudo realizado, e olha onde eu cheguei, no fundo do poço. Eu aprendi uma lição. Algumas vezes nós colocamos essa ideia, essa imagem, que nós saímos, que nós vamos vencer e que nós não podemos voltar por baixo. Querido, joga fora essa sua vergonha, esse seu orgulho que não leva a nada. Volte para a casa do Senhor, ninguém tem a ver com o que você passou. O importante é que você entenda que você é amado por Deus e que quando você voltar, aí sim começa uma história de bênção na tua vida. Eu quero dizer para você que a Quírios está de braços abertos para ajudar você, a levantar você e para dizer, olha, vamos construir uma história na tua vida, porque eu tenho certeza que hoje essa palavra está tocando a vida de muitas pessoas que estão como o filho pródigo, no fundo do poço, sem coragem para voltar. Mas eu oro e peço a Deus que Ele encha você de ousadia, que o Espírito Santo toque a tua vida agora e que você volte para os caminhos do Senhor, que você volte para a casa de Deus e que Ele faça de você aquilo que Ele sonhou, um filho abençoado, com vestes limpas, anel de autoridade, que você possa entender que é uma festa de Deus esperando você quando você volta para casa. Porque a Bíblia diz, um filho estava morto e agora tornou a viver. Assim é a sua vida. Você podia estar morto no pecado, mas agora vai tornar a viver para a glória de Deus. Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa palavra e sentiu algo diferente no seu coração, se você viveu essa situação de estar longe dos caminhos do Senhor, saiba que o Senhor está te chamando hoje para voltar para Ele. Ele te espera de braços abertos. Então faça essa oração comigo, uma oração de entrega. Você que nunca se entregou ao Senhor, toma essa decisão hoje. E você que se afastou dos caminhos do Senhor, o Senhor Jesus está te chamando de volta. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. E Pai, eu peço que o Senhor venha guardar, livrar de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, Senhor, sara as minhas feridas. Que em nome de Jesus, toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo, Senhor Jesus, que aconteceu no passado, que o Senhor venha apagar. E em nome de Jesus, que essas vidas estão se entregando agora a Ti. Sintam um novo. Espírito Santo de Deus, encha, Senhor, com a Sua presença essas vidas que estão se entregando neste momento a Ti, que estão voltando para os Seus caminhos, que eles possam sentir, ó Pai, o Seu cuidado, possam sentir, ó Pai, que o Senhor está zelando por eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que seja o tempo de você voltar para Jesus, que seja um tempo verdadeiramente aí para você lançar fora da sua vida toda a religiosidade, porque religiosidade não agrada a Deus. Aliás, os religiosos eram os mais perseguidos por Jesus, né? Por isso eu quero convidar você a estar em comunhão com Deus, amém? Em comunhão com o Senhor Jesus, fazendo parte aí dos propósitos de Deus. Volta, querido. Deus tem um propósito na tua vida, em nome de Jesus. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Algumas pessoas falam que Jesus, ele não aprovava o dízimo ou a oferta, né? Mas em Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não estava condenando os fariseus por darem ofertas e dízimos. Ele estava condenando fazer isso apenas como um ato de religiosidade.
E ele diz no final desse texto, olha, vocês devem praticar a fidelidade, a comunhão, né, como diz aqui, a misericórdia e a justiça, mas também não devem omitir as outras coisas que eles faziam, que era dar o dízimo e praticar de forma bem diligente a oferta. Eu aprendo com isso, querido, que o dízimo e a oferta devem estar em comunhão com a nossa atitude de cristão. Ou seja, um cristão que ama Jesus deseja abençoar o ministério de Jesus, a palavra de Deus e a pregação do Evangelho. A Bíblia fala que algumas mulheres, por exemplo, sustentaram com ofertas o ministério de Jesus. Olha, se não houvessem pessoas apoiando e sustentando o ministério de Jesus, não havia acontecido, por exemplo, alguns milagres, como o próprio milagre da multiplicação, que foi possível porque alguém ofertou o que tinha trazido e deu ao Senhor Jesus e ele multiplicou. Por isso eu creio, querido, que nós cristãos, que realmente amamos a Deus, não temos dificuldade em dizimar e ofertar. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus é a maior bênção de Deus ao homem. Ou seja, as boas novas do Evangelho é a maior boa nova de Deus ao homem. Nós hoje temos um Deus conosco e todos precisam saber a respeito dessa boa nova, dessa boa notícia. Por isso usamos todos os meios possíveis. Televisão, rádio, pregação na rua, na praça, tudo o que podemos, folheto, livro, para declarar essa boa nova. Isso é só possível se você nos ajuda, se você participa conosco desse desafio. Hoje eu quero desafiar você a ser um amigo na sala do pastor, a contribuir conosco. Nosso programa é tão pequeno, 2 vezes por semana, meia hora, mas tem abençoado tantas pessoas, as pessoas têm nos parado, dito para nós, olha, eu assisto, é uma bênção, eu não perco um. Então, querido, ajude agora financeiramente a manter esse programa no ar. Seja um amigo na sala do pastor. Anota agora aí, vai aparecer no GCzinho o número da conta da Igreja Evangélica Quírios. Lá você vai depositar sua oferta. E esse recurso que entra na conta da igreja é que nos ajuda a pagar o programa na sala do pastor. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Você pode ser um amigo na sala do pastor também através de boleto bancário. O valor e a quantidade de parcelas que o Senhor tocar no seu coração agora, você pode ser um amigo ligando aqui na Quírios no 2507-9430, 2507-9431, de segunda a sexta, das 14 às 22. E você pode enviar também um e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br. Outra maneira, através de boleto bancário, é você depositando 3 parcelas de R$100. Nós enviamos para você o livro De Volta para Casa, 8 mensagens sobre construindo sua vida e também o adesivo da Quírios. Então, seja um amigo na sala do pastor. E uma maneira também de você ser um amigo na sala do pastor é adquirindo o livro De Volta para Casa. Você encontra os livros aqui na Secretaria da Quírios e também na Livraria Curitiba, no Shopping Tatuapé, ou ligando, enviando seu e-mail, que nós enviamos para você na sua casa. Seja um amigo na sala do pastor. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Estamos chegando ao fim do nosso programa. 28 de janeiro, Deus nos guardou todo esse tempo. Foram várias pregações nos lugares mais diferentes. Graças a Deus, eu quero agradecer a toda a equipe Na Sala do Pastor, que Deus abençoe grandemente a todos aqueles que patrocinam, todos os amigos Na Sala do Pastor, todos os irmãos aqui da igreja que são amigos Na Sala do Pastor. Deus abençoe a todos os nossos patrocinadores também, que Deus possa abençoar a Madricar, a LC Transporte, que Deus possa abençoar grandemente
essas empresas em nome de Jesus e todos aqueles que abriram as portas para nós gravarmos os programas, né? Que Deus abençoe grandemente. Mais uma vez um ano abençoado e eu quero convidar você a orar conosco agora, guardando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, pedindo a Deus a graça dEle e o cuidado dEle sobre a sua vida. Vamos orar. Pai querido, apresento, Senhor, cada vida agora, Senhor, no seu altar, ó Pai, porque confiamos em Ti, Senhor, e esperamos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor é o único, Pai, que pode todas as coisas, por isso, Senhor, entregamos, Senhor, as nossas necessidades no seu altar, ó Pai. Entregamos, Senhor Jesus, a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração, Pai, a nossa família, Pai, porque em Ti, Senhor, estamos seguros, ó Pai. Que o Senhor esteja cobrindo agora, Senhor, cada vida, Senhor, que o Senhor esteja enchendo, Senhor Jesus, da Sua presença, cada lar, com paz, com amor, com alegrias, vinda do alto, Senhor, com sabedoria, Senhor, para lidar com cada situação da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor e que tudo quanto você fizer prosperará. Eu vejo Cristo, eu vejo Cristo em mim, o amor do céu enviando o autor da fé. Um preço pago alto fui comprado em sangue, enquanto Deus é o próprio Filho, o inimigo vem com invenções. A religião te adormece e Jesus te faz viver. Viver da graça, viver em graça, viver da graça, viver em Deus. Eu vejo graça, eu vejo graça em mim, graça do céu, graça em santidade, um preço pago alto fui comprado em sangue, enquanto Deus é o próprio Filho, o inimigo vem com invenções. A religião te adormece e Jesus te faz